A lei de drogas ela tem uma questão muito interessante e está lá no artigo 28, que trata sobre o consumo pessoal de drogas, ou seja, quando a droga ela era destinada ao consumo pessoal do indivíduo. A questão interessante aqui está no fato de que consumir não é um dos verbos que configuram a prática da infração penal que está tipificada no artigo 28 lá da Lei de Drogas. As condutas do artigo 28 elas são adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo. Não tem consumir drogas. Com isso surge aquela hipótese da pessoa que foi flagrada consumindo drogas e daquele que foi flagrado após o consumo, quando já consumiu o entorpecente. No primeiro caso, quando ele foi flagrado ainda no ato de consumir a droga, o agente então ele vai ter praticado a conduta do artigo 28, porque no caso é inegável que ele portava a substância entorpecente. O X da questão aí no caso é a comprovação da materialidade. E como a gente sabe, é preciso a apreensão do material entorpecente e a realização da perícia, da prova pericial. A gente não pode esquecer que as infrações penais do artigo 28 e do artigo 33, elas exigem a realização de perícia para a comprovação que a substância apreendida efetivamente ela era de uso proscrito. E para saber se ela é ou não de uso proscrito, de uso proibido, nós temos então que verificar o rol de substâncias que está lá na portaria número 344 de 98 da Anvisa, e aí no caso é nas listas F1 e F2 dessa portaria. Então, se ele for flagrado no ato de consumir, tendo sido apreendido material ilícito, entorpecente, realizada a perícia e ficar constatado que se tratava efetivamente de uma substância ilícita, de uso proscrito, ele vai responder pela infração penal do artigo 28. No caso de ser flagrado após já ter consumido, sem possuir a substância, já utilizou ela por inteiro, a gente não pode falar em responsabilização penal e incidência no tipo do artigo 28. Nesse caso, a gente vai estar então diante de uma conduta atípica, porque o legislador não tipificou o uso pretérito da droga. O ato de usar droga no passado, o uso pretérito, ele não constitui crime, porque essa conduta ela não está tipificada no artigo 28 e não há apreensão de entorpecente e depois a realização do laudo pericial. Já no caso de usar no presente, de ser flagrado durante o uso, o consumo ele constitui a infração, porque o agente ele vai estar portando a substância e com isso vai caracterizar o crime. E para encerrar eu preciso reforçar, a gente só pode falar na prática dos crimes de consumo e de tráfico de drogas se o material ele for apreendido, periciado e ficar constatado que efetivamente é de uso proscrito. Beleza? Um grande abraço e até a próxima.